Beleza, galera? Vamos falar agora sobre polígonos regulares, mais especificamente polígonos regulares notáveis, ou seja, eu não vou falar de todos os polígonos regulares, até porque você já sabe o que é um polígono regular e tudo. Porém, eu trouxe uns notáveis, ou seja, uns que vocês para facilitar o processo de resolução, porque geralmente é cobrado esses seguintes polígonos que eu vou mostrar nessa aula. E, já vindo aqui para a imagem, a gente pode discutir a respeito do seguinte termo, que é o termo de apótema. Apótema. Apótema, só para esclarecer, só existe nos polígonos regulares, beleza? Então a gente pode definir, já sabendo disso, né? Sabendo que existe apenas nos polígonos regulares, o apótema é um segmento que une o centro do polígono regular e o ponto médio do lado do mesmo. Beleza? Pronto, definimos a apótema. Sabendo que existe apenas os polígonos regulares, o apótema é um segmento que une o centro do polígono regular e o ponto médio do lado do mesmo. Ou seja, se eu pegar um polígono regular, sei lá, mais basicão, um quadrado, e pegar o centro desse polígono, eu vou chamar de C, e eu vou pegar o ponto médio do lado desse polígono, ou seja, se é ponto médio, divide o lado ao meio. Essa distância aqui, ó, a gente chama de apótema, beleza? Que vai ser sempre perpendicular, já que é uma distância, beleza? E por que não existem outros polígonos? Por que só existem polígonos regulares? Porque essas distâncias não mudam, beleza? Do centro aos pontos médios. Não mudam. Diferentemente de outro qualquer polígono. Por exemplo, um retângulo. Beleza? Aqui, ó, você poderia afirmar que é um ponto médio. Beleza, aqui é ponto médio. Dividir ao meio. E aqui também poderia ser outro ponto médio. Só que tá vendo que essa distância aqui é maior que essa que a gente chama de apótema? Né? Logo, não se mantém em valor constante, beleza? Sabendo disso, a gente pode agora ir para outro tópico, que é o seguinte: circunscrição e inscrição, ou seja, quando que um polígono, o que significa um polígono estar inscrito? Vamos definir isso daqui. Um polígono, vamos botar aqui, um polígono. Polígono está inscrito numa circunferência. Geralmente, quando a gente fala de inscrição e circunscrição, a gente está se referindo a um polígono e uma circunferência, a relação entre os dois, beleza? Então, um polígono está inscrito numa circunferência quando todos os vértices do polígono todos pertencem à circunferência. Beleza? Eu posso até trazer uma figura aqui do próprio livro, que eu vou trazer do livro para não perder tempo desenhando. Basicamente, um triângulo equilátero aqui, que é o primeiro tópico que a gente vai conversar. Ele está inscrito numa circunferência aqui, ó. Ele está inscrito, ou seja, os seus vértices pertencem à circunferência. O O, diz você, pertence à circunferência? Não pertence, beleza? Só para deixar claro, circunferência é isso daqui, ó. Quando a gente chegar em círculo e circunferência, você vai ver que a gente vai conseguir diferenciar o que é círculo e circunferência, beleza? Logo, só os pontos A, B e E, que no caso são os vértices do triângulo, pertencem à circunferência. Logo, o triângulo está inscrito, beleza? Vou apagar essa figura para a gente não precisar se atrapalhar, para a gente não se atrapalhar todo aqui, beleza? Falamos de apótema, de polígono inscrito, e agora vamos falar de polígono circunscrito. Polígono
circunscrito. Show? O que é um polígono circunscrito? Simples. Polígono circunscrito é quando ele está circunscrevendo a circunferência. No polígono inscrito, quem está circunscrevendo o polígono é a circunferência. E aí é como se ele trocasse de papel, ou seja, o polígono está circunscrevendo a circunferência, ou seja, um polígono está circunscrito, circunscrevendo uma circunferência quando todos os seus lados tangenciarem a circunferência. Ou ainda, né? A gente pode definir melhor ainda como os pontos médios dos lados pertencem à circunferência. Não botei crasinho aqui, foi mal, galera. A circunferência, beleza. Menos os vértices. Beleza? Vou trazer também uma figura do triângulo equilátero também. Vou pegar aqui. Show. Essa figura aqui, ó, representa muito bem, tá aqui a logo do canal aqui no fundo, porque eu tô realmente pegando a figura do livro. Todos eu fiz no GeoGebra, beleza? Então não tem problema, né? Beleza. Como assim? O polígono está circunscrevendo uma circunferência quando todos os seus lados tangenciarem a circunferência, ou ainda os pontos médios dos lados, ou seja, esses pontos aqui, ó, pontos médios, dividem, cadê? Os pontos médios dos lados pertencem à circunferência, beleza? Nesse caso, como é um polígono regular, tá dividindo, né? Esse ponto médio divide em dois, e é um triângulo equilátero, logo esses lados, tudinho que estão traçados em dois tracinhos, são iguais, beleza? Mas pouco importa no momento. Sabendo já o que é apótema, polígono inscrito, polígono circunscrito, a gente pode ter alguns polígonos notáveis, como é o princípio inicial da aula, né? Vamos começar com os polígonos que estão inscritos na circunferência, beleza? Aí vai começar a partir do polígono regular bem conhecido, que é o triângulo, beleza? Triângulo equilátero, claro, né? Eu tô tirando aqui a print do livro para discutir aqui na folha. Beleza? Cara, triângulo equilátero, o que a gente precisa saber do triângulo equilátero quando ele está inscrito na circunferência? Primeiro, que OB, esse lado aqui, ó, vou botar em vermelho, beleza? OB, que é esse segmento aqui, ó, ele vale o mesmo valor do raio da circunferência que circunscreve ele, beleza? E também tem o mesmo valor desse, ó. E por curiosidade, caso vocês queiram saber, esse ângulo aqui mede 120 graus. Logo, triângulo conhecido, R raiz de 3. A gente vai chegar na parte de triângulos, eu vou falar sobre esse tipo de triângulo, beleza? E a mais alguns outros. Mas, inicialmente, aqui é 30 graus. Por quê? Porque se a gente prolongar aqui esse lado, vai formar uma altura. Formou a altura, divide o ângulo ao meio, né? No triângulo equilátero. É bissetriz também, mediana, os bagulho todo. OM, vamos falar agora do OM. OM é o raio da circunferência escrita, né? Ou seja, o raio da circunferência escrita num polígono regular vai ser sempre o apótema, o raio dele. Logo isso daqui, ó, esse segmento aqui, é o Rzinho, que também é igual ao A, beleza? A fórmula, né? OM, como que a gente calcula OM, cara? Vamos partir do seguinte princípio. Aí vai chamar de esse daqui, ó. Vamos chamar de nada. Eu vou ligar esses pontos. Melhor, vou fazer do lado que tá tracejado. Eu disse que aqui é R, né? Aqui também é R.
Aqui é 30 graus, né? E aqui também é 30 graus. Por quê? Porque passando por aqui é altura, passando por aqui é altura, beleza? Logo, divide o ângulo ao meio no triângulo equilátero. Isso aqui é 30, 30. Falta quanto para 180? 120. Oposto a 120 num tipo de triângulo igual a esse, você pode por esses cossenos. Mas eu não vou falar porque, não vou falar isso aqui. Você só vai assumir como verdade aqui que o oposto ao ângulo de 120 num triângulo isósceles é igual ao lado vezes a raiz de 3, beleza? Só vai assumir isso. Beleza, então a gente sabe que o lado do triângulo é r raiz de 3, né? Que tá aqui, ó, AB igual a r raiz de 3. E como que a gente calcula a altura de um triângulo equilátero? Vou apagar isso aqui. A altura do triângulo equilátero, gente. Basicamente, a gente faz o quê? Aqui é 90 graus. Aqui é r raiz de 3, né? E aqui é 60 graus. Como a gente faz? O seno. Seno de 60 graus é igual a altura sobre a hipotenusa, que é r raiz de 3. Logo, raiz de 3 sobre 2, já passando multiplicando, vezes r raiz de 3 igual a h. Esse raiz de 3 por raiz de 3 fica 3, né? Então fica 3 sobre 2 de r igual a h. Beleza? Então a gente descobriu que o h é 3 r sobre 2, beleza? A altura, que é igual a altura. E como aqui já é r, né? Aí faz o quê? Pega o todo, que é 1,5, né? 3 sobre 2 de r. E tira esse pedacinho aqui, ó. Que a gente vai descobrir esse daqui, concorda? Vai ficar como? OM é igual a 3 sobre 2 de r menos r. Vai ficar 3r menos 2r sobre 2, que é igual a r sobre 2, beleza? Então a gente demonstrou aqui as fórmulas. Que você, assim, é bom você saber demonstrá-las, porque são processos triviais, querendo ou não é trivial, beleza? Para o nível da sua prova. Então, OM é R sobre 2, BM é 3R sobre 2, ou seja, 1,5 do raio, e esse BM é a altura do triângulo equilátero, e AB é igual ao lado, que é igual a R vezes a raiz de 3, beleza? Vamos para o próximo. O próximo é o quadrado. Mas também simples, querendo ou não. Show. Diminuir aqui o tamanho. Show. O quadrado é o mesmo processo que a gente vai fazer, beleza? OB, cadê OB? É o raio da circunferência, beleza? Deixa eu aumentar o tamanho do pincel. Tá. OB é o raio da circunferência, que ele não tá querendo ficar reto. Show. BD, ou OM, perdão, é o raio da circunferência escrita, que também a gente chama de apótema, né? Que a gente tem como relacionar já já. Aqui, ó. A igual a R, beleza? E a partir para as fórmulas, como a gente descobre OM, né? Que é R raiz de 2 sobre 2. Cara, simples. Seno. Aqui é 45 graus, beleza? E por que 45 graus? Porque se a gente for prolongar mais ainda, isso aqui vai virar diagonal do quadrado. E diagonal do quadrado também é bissetriz do ângulo reto. Ou seja, aqui é 45 e aqui é 45. Aqui é 45 e aqui é 45. Beleza? Sabendo disso, o que a gente faz? Seno. Seno de 45 é igual a o A. Que eu vou botar o apótema, né? Sobre Rzão. Ou seja, raiz de 2 sobre 2 é igual a A sobre Rzão. Logo, o A é igual a R raiz de 2 sobre 2. Beleza? Descobrimos o OM, né? Como chega nesse OM. Apagando aqui. Beleza? BD, a gente já até discutiu já, que é o diâmetro. O diâmetro da circunferência também coincide com a diagonal do quadrado, que equivale R e aqui R.
Logo, BD, que é igual ao diâmetro, é igual a 2R, beleza? E o lado, pelo mesmo processo, ó, aqui vai ser o lado do quadrado, e aqui é 45 graus. Olha que coisa, sendo de 45 graus, é igual ao lado do quadrado sobre duas vezes o raio. Logo, raiz de 2 sobre 2, já vai sendo multiplicando, vezes 2 vezes o raio, é igual a L sobre 4. Logo, L4. Logo, o L4 vai ser igual a R raiz de 2. Geralmente, polígono regular, a gente representa também o lado dele como o lado N, sendo esse N, lembrando lá, é o gênero do polígono, beleza? Então, triângulo equilátero, a gente faz L3 como lado, um quadrado é L4, um pentágono é L5 e assim sucessivamente, beleza? Show, então, recapitulando, OM é tanto raio da circunferência inscrita ao quadrilátero, ao quadrado, como também ele é o apótema desse quadrado, beleza? BD é a diagonal, que coincide também com o diâmetro da circunferência, por isso que a gente diz que é 2 vezes o raio. E AB é o lado que, por trigonometria, a gente descobre que é R raiz de 2. Show? Vamos pro próximo. O próximo é o hexágono, não, perdão, né? Correto é hexágono regular. Vou dar dentro também. Beleza. O que a gente tem que discutir dele? Simples, OB, vamos começar por OB. OB, gente, é esse segmento aqui, ó. Show? Mentira. Deixa eu dar um zoom aqui. Fica até mais fácil pra mim e pra vocês enxergarem. Pra eu e pra vocês enxergarem, perdão. Tanto faz, enfim. OB. Cadê OB? É o raio da circunferência que o circunscreve, né? Ou seja, aqui é raio. Que por coincidência aqui também é raio. Aqui também é raio. Que a gente vai descobrir já que não é coincidência. Aqui também é raio. Se a gente quiser ligar mais pontos, aqui também é raio. E esses aqui com esse, adivinha? Também é raio. Logo, a gente pode cortar um hexágono regular em 6 outros triângulos equiláteros, beleza? Show! Mas não importa tanto agora, mas é bom você saber, beleza? É verdade. Aqui é raio e aqui é raio, beleza? OM é o centro aqui, ó, ligando até o ponto médio M, beleza? Perpendicular. É o apótema, que também é igual ao raio da circunferência inscrita. E como que a gente faz? É a altura do triângulo equilátero, né? O lado vezes a raiz de 3 sobre 2. Beleza? Pode fazer por seno aqui, ó. 160. 160 é igual a o A sobre a Rzão. Logo, raiz de 3 sobre 2 é igual a sobre a Rzão. Passando multiplicando, você chega aqui. Beleza? OM. Já mostrou já, perdão. AB, como a gente descobre? Cara, pelo princípio que eu já disse anteriormente, deveria ter aproveitado, mas fui meio leigo. Se a gente dividir, ligar todas as diagonais do hexágono, né? Do hexágono, perdão, é costume. A gente vai dividi-lo em 6 outros triângulos equiláteros, ou seja, esses lados aqui, ó, são iguais, já que são polígonos regulares. Mas não só eles são iguais, mas sim todos esses aqui, ó. Beleza? Porque são 6 triângulos equiláteros, ou seja, isso aqui é R e R, o lado também vale R, beleza? Recapitulando. OG, que é esse lado aqui, é o raio, né? OM é o apótema, vale R raiz de 3 sobre 2. E AB, que é o lado, vale o próprio R, beleza? A gente falou agora dos polígonos inscritos, né? Vamos falar agora sobre os polígonos circunscritos, beleza? Que circunscrevem uma circunferência. Ou seja, quando a circunferência está escrita neles, beleza? Vou pegar aqui o primeiro, que é o triângulo equilátero, beleza? O triângulo equilátero, a gente discute ele quando ele está circunscrevendo a circunferência,
É a mesma figura que eu usei no início, beleza? Da seguinte forma. OM, nesse caso, vai ser o raio dessa circunferência, beleza? Que a gente chama de Rzinho, tá? Porque a circunferência é menor do que a que circunscreve ele, né? AM, gente. Cadê a AM? Valeu. AM é o que, gente, aqui? É literalmente a altura desse triângulo equilátero, ou seja, esse aqui, ó, vale quanto, gente? Que a gente já demonstrou aqui em cima. AM, ou no caso que é BM, no caso, é 3R sobre 2, né? 3Rzão sobre 2, ou seja, se aqui é R, aqui vai 3Rzão sobre 2, né? Só que a gente não pode utilizar R nesse caso, a gente vai utilizar em função do próprio lado. Eu até botei Rzão no caso, né? O R maiúsculo. Mas vocês consideram que é outra situação, então a variável pode ser utilizada, né? A incógnita. Ou seja, eu vou chamar aqui de L3 e L3, beleza? Como que a gente descobre esse lado? Cara, eu vou traçar aqui a altura. Traçando a altura, a gente sabe que vai dividir ao meio, né? Então, se aqui é L3, vai ficar um lado sendo L3 sobre 2 e outro também. Ó, o L3 sobre 2 aqui. Se aqui é L3, a altura vale quanto, gente? Triângulo equilátero. L3 raiz de 3 sobre 2, né? Isso é igual a altura. Sim, e aí? Cara, simples. Aqui a gente descobriu, né? Quando a gente vai relacionar a altura, aqui em cima, que essa medida é o dobro dessa, beleza? Que isso daí a gente tira por quê? Porque esse O é esse incentro, né? Querendo ou não, o centro da circunferência escrita é um incentro. Ele também está coincidindo com o baricentro. E o baricentro, quando a gente for ver triângulos, ele divide a mediana, né? Na proporção de 2 para 1. Ou seja, isso aqui é x, aqui vale 2x, beleza? Então, por essa razão, se aqui for Rzinho, aqui vale 2Rzinho. Só que o todo a gente sabe que é quanto? 3. Pô, meu irmão, bizonho. L3 raiz de 3 sobre 2. Então vamos lá. 2R mais R vai dar altura, né? 3R igual a L raiz de 3. L3 raiz de 3 sobre 2. Isolando o lado, né? Isolando o lado. Vai ficar como? L3 igual a 6Rzinho sobre raiz de 3. Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3, para racionalizar. Vai ficar 2R raiz de 3 sozinho, igual a L3. Beleza? Então a gente descobriu aqui, ó, esse lado. E a gente descobriu também que é a altura e OM, que é o próprio raio. Beleza? Vamos falar agora do próximo, que é o quadrado, né? Quadrado inscrito, ou quadrado circunscrito. Beleza? Vou botar aqui na próxima página. Show. A gente tem que falar dele. Primeiro, OA. OA basicamente é o que? Se a gente ligar a C, vai passar por O. Então vai, querendo ou não, a O. Aqui, ó, o O tá aqui. Vai ser igual a OC, beleza? Porque vai dividir o centro da circunferência, divide o lado, a diagonal ao meio, beleza? Ou seja, se aqui é L4, perdão. Aqui é L4. Pelo triângulo notável, retângulo notável, a gente sabe que o todo aqui é L4 raiz de 2. Mas não dividir ao meio, então a O vai ser o quê? L4 raiz de 2 sobre 2, beleza? OA, eita, era pra ser L. Ah, não, aqui é o raio, né? Então, beleza, tranquilo. Tá. Aqui vai ser o raio, né? Vamos relacionar agora esse lado aqui. Meu Jesus, me assustei. Aqui é o 45, então vamos relacionar isso com o seno, né? Seno de 45 é igual a R sobre L4 raiz de 2 sobre 2. Só que quem é seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Passando multiplicando, vai ficar L4 raiz de 2 sobre 2. Isso é igual a Rzinho.
Esse raiz de 2 vai morrer com esse raiz de 2 com 2 de baixo, né? Por quê? Raiz de 2 vezes raiz de 2, né? Potenciação isso daí. Vai ficar 2. 2 sobre 2 vai ficar 1. Então o raio descobriu já que é a metade do lado. Logo o lado vai ser quanto, gente? O dobro do raio. Beleza? Então a gente matou o último. E como a gente vai matar o de cima, né? Simples. Vamos botar aqui, ó. A gente sabe que a O é L4 raiz de 2 sobre 2. Só que quem é L4, quem descobriu, é 2R. Então vai ficar 2R raiz de 2 sobre 2. Logo, a O vai ser igual a R raiz de 2. Então é verdadeiro, beleza? BD, como é que descobre BD? Cadê BD? BD é basicamente a C. Então é L4 raiz de 2. L4 a gente sabe que é 2R. Então é só substituir, fica 2R raiz de 2, beleza? Nada de complicado. Show? Aqui e vamos pro último, beleza? Graças a Deus. É uma discussão chata, porque é meio decoreba para vocês. De fórmula, não decoreba, né? Vocês estão aprendendo aqui como demonstrar essas fórmulas. Mas, por enquanto, não tem muito o que fazer. E, graças a Deus. Chegamos na parte boa do hexágono, que eu acrescento uma fórmula a mais, beleza? Vamos lá. No hexágono regular, circunscrevendo a circunferência. Como a gente calcula? Sim, eu fiz isso daqui com um pincel, beleza? Não julgue. O que a gente faz? OI, cadê? Esse segmento aqui, a gente sabe que é o próprio lado, né? Isso aqui é o próprio lado, o L6. E o OD vale quanto, gente? Também é o L6, já que a gente divide, né? Um hexágono regular, passando as diagonais tudinho, a gente divide em 6 triângulos equiláteros. Ou seja, se pegar o centro e ligar qualquer vértice, vai ter o valor do lado, beleza? Se a gente ligar OC também, vai formar um triângulo equilátero, né? Aqui é L6, aqui é L6. Logo, OM, que agora está fazendo papel de raio da circunferência, vai ser o próprio apótema, né? Apótema. Assim não, né? É realmente, o R é o apótema aqui nesse caso. Então o que a gente faz? O R vai ser igual ao lado vezes a raiz de 3 sobre 2, né? Você aplicando seno aqui, você descobre isso, beleza? Então, como a gente descobre OI agora? Relacionando com o raio, né? Aí a gente isola esse L. Vai ficar 2R sobre a raiz de 3. Eu multiplico cima e embaixo por raiz de 3. Fica 2R raiz de 3. E sobre 3. Isso é igual ao L6. Que é igual ao OI, beleza? OM vai ser a altura, né? Que vai ser o próprio raio. A altura do triângulo equilátero. E esse θ, a gente calcula ele, que é o famoso ângulo central do polígono. Ele é numericamente igual ao ângulo externo, beleza? Então, se você tem esse ângulo, se você tem um ângulo interno, basta pegar e subtrair de 180 para você descobrir aquele ângulo, beleza? Por quê? Porque existe uma relação de suplementariedade entre ângulos externos e ângulos internos, ou seja, a gente pode dizer que AI mais AE, ou seja, o ângulo interno mais o ângulo externo, é igual a 180 graus, beleza? E a partir disso a gente pode demonstrar, eu, se não me engano, demonstrei na aula, né? Usando essa relação. Não me lembro mais. Beleza? Então a fórmula é 360 sobre N, sendo esse N o gênero do polígono. Por quê? Né? Por quê? Cara, eu vou apagar aqui no costume. A gente tem um polígono aqui, eu vou generalizar, ou seja, vou botar 3 pontinhos e vou dizer que o gênero desse polígono aqui é N, beleza? Tá vendo que toda vez que eu ligo aqui, vai formar um triângulo isósceles, né? Um triângulo isósceles. Beleza? É um gênero N, ou seja, tem a quantidade aí que N for tem de triângulos, ou seja, a mesma quantidade de triângulos que a gente forma ligando o centro até os vértices é exatamente igual ao gênero, beleza? E o que eu quero com isso? Simples. Que eu tenho esse ângulo aqui, vai ser o mesmo ângulo que esse, vai ser o mesmo ângulo que esse, vai ser o mesmo ângulo que esse. Tá vendo que a quantidade de ângulos iguais, que eu vou chamar de θ, vai ser igual à quantidade
de triângulos, ou seja, só vai acabar de somar, né? Só vai acabar de somar essa quantidade de tetas quando acabar a quantidade de triângulos, ou seja, a quantidade de tetas que eu vou somar vai ser igual à quantidade de triângulos. E a gente sabe que a quantidade de triângulos é igual à quantidade de lados, ou seja, o gênero. Logo, a quantidade de tetas que eu vou somar é igual à quantidade de gêneros, ou seja, se eu somar todos esses ângulos aqui, eu não sei quanto que é o teta, mas eu tenho certeza que vai dar quanto, gente? Vai ser um ângulo cheio, né? Ou seja, se eu somar todos os ângulos, não se assuste com símbolo, beleza? Vai ter que ser igual a quanto? A 360 graus. Como que a gente soma esses ângulos? Somando pela igual a quantidade de triângulos, ou seja, quanto que tem de quantidade aqui, gente? N de quantidade, né? Logo a gente pega esse N e um desses teta, vai ficar teta vezes N. É igual a 360 graus. Logo, o teta a gente define como 360 sobre N, beleza? E também serve como demonstração também aquele princípio lá qual é o nome? Do ângulo externo, tá? A demonstração dele. Como tem o mesmo valor, então não teria o que ter mostrado, digamos assim. Mas beleza. Então a gente acaba por aqui. Alguns polígonos notáveis regulares, beleza? Deu até quase 40 minutos. 40 minutos